Vamos dar então sequência à nossa programação nesse palco Transformação 1. E toda manhã, durante todo o dia de hoje, a gente está tratando neste palco como tema principal novos perfis. E agora a abordagem vai ser bastante interessante com o temas diálogos para a inclusão. E para conversar, ou melhor, dialogar sobre este tema com a gente, eu convido a Alessandra Trigo, representando a Pedalando pela Diversidade e Desenvolvimento Humano. A Alessandra já esteve com a gente no outro palco, num bate-papo extraordinário, tenho certeza aqui que também vai ser muito rico. E convido agora Marcelo Mandaraz, diretor executivo de RH da Parker. Marcelo, seu microfone. Muito obrigada pela participação de vocês e um bom diálogo para vocês. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Aqui é Marcelo Madarazzi, eu sou diretor de RH para a América Latina da Parker Hannifin. E a gente vai começar essa conversa de um jeito muito diferente e eu vou explicar por quê. Eu sou um homem de meia idade, estou vestido com um conjunto preto, sou loiro, tenho olhos azuis e estou usando uma bota preta e colorida. E quando eu falei que a gente ia começar de uma maneira um pouco diferente, é porque eu deveria começar mesmo com essa audiodescrição. É uma dúvida que eu sempre tenho e que faz parte do meu processo de letramento. Porque, sinceramente, e eu vou abrir o coração aqui porque eu acredito que a gente consiga criar uma conexão quando a gente expõe vulnerabilidades. E nesse meu processo de letramento, eu, à frente do RH de uma empresa multinacional, que, portanto, está tão interessada na pauta ESG e pauta diversidade, equidade e inclusão, como todas as outras, eu também fico em dúvida, porque eu olho para a plateia e eu penso assim, mas não tem ninguém que seja deficiente visual. Por que eu preciso fazer esta audiodescrição? Não fica meio esquisito? Primeiro porque eu não estou acostumado com isso. Só que, como eu falei, eu também estou num processo de letramento e me explicaram, e a Lê é uma das pessoas com quem eu aprendo muito, por que a gente deveria fazer este processo. E eu vou pedir para ela mesma também falar um pouco disso, e a gente vai ter a oportunidade de um diálogo sobre a inclusão, mas de uma maneira muito pouco tradicional. Eu quero deixar claro que eu sou só um profissional de recursos humanos, que tem uma história, eu vou falar um pouco sobre ela. A Alê é uma pessoa que tem a história dela, e uma das características dela é que ela é uma pessoa com deficiência. Isso não nos torna autoridades neste tema. Isso permite que a gente compartilhe só o que nós pensamos sobre isto. E com o desejo muito genuíno de que isso possa ajudar outras pessoas. Então, Alê, é um prazer dividir o palco com você e a gente vai fazer esse diálogo para colaborar para que outras pessoas também se engajem nesse movimento. Quem é a Alessandra Trigo? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade ao Nelson e a todos os organizadores aqui desse grande evento. Marcelo, dividir esse espaço, esse palco com você é incrível. E, primeiramente, eu vou fazer minha audiodescrição e depois eu vou explicar o porquê. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, estou usando um microfone sem um fone de ouvido aqui para a gente poder estar dialogando. Estou segurando o microfone. Eu estou sentada em um triciclo. É o que me dá autonomia, liberdade. E falar que eu tenho a altura de uma criança, a maturidade de uma mulher com 50 anos, vestindo um blazer vermelho, uma calça preta, uma sandália com um pouco de brilho nas pontas. E eu sempre digo
que o brilho é aquilo que a gente precisa projetar para a nossa vida, que é o protagonismo e a felicidade através do gostar de nós mesmos, de nos espelhar, de nos olhar diante do espelho e falar, não, eu posso brilhar. E respondendo a sua pergunta, Marcelo, eu defendo muito a audiodescrição, defendo muito você fazer o seu sinal dentro da comunidade surda e aproveitando, se de repente tiver alguém, o meu sinal é esse, que é o pedalar, que eles batizam a gente, não é a gente que escolhe. E por que é importante fazermos a audiodescrição? Qual é o mundo que vocês querem? Qual é o mundo que eu almejo? Que um dia eu possa chegar e não tenha preocupação de ter rampa. Que eu possa ir num hotel e não me preocupar se eu vou pegar o papel higiênico. Se eu vou ter acesso à pia. Se eu vou conseguir ligar o chuveiro. Se eu nem em um restaurante, eu vou conseguir comer diante da mesa por ela não ser muito alta. O mundo que eu espero é aquele que a pessoa cega tenha piso tátil, tenha braille, que ela consiga ter segurança nos espaços que ela ocupe. Que a pessoa surda seja compreendida por todos nós. E se eu quero esse mundo, eu tenho que demonstrar em todas as oportunidades que ele tem que existir independentemente de ter ou não uma plateia. Para que fique no inconsciente das pessoas e elas comecem a plantar essas sementes. É por isso, Marcelo, que eu defendo que nós temos que fazer a audiodescrição. Nós temos que, sim, mesmo não tendo uma pessoa cega, iniciarmos essa jornada de construção, como você mesmo diz, de um mundo melhor. Muito obrigado, Ale. Eu falei para vocês que esse processo de letramento, ele é, às vezes, muito doloroso. E eu vou contar rapidamente assim, minha formação é psicologia, e eu falo para todo mundo que eu venho do hospital psiquiátrico. Mas aí, quando as pessoas dão uma olhada assim, eu falo, olha, eu não era paciente lá, eu não saí fugido, né? Mas é para dizer que eu sou psicólogo, a minha formação inicial era totalmente voltado para a área clínica. Trabalhei em hospital psiquiátrico durante muito tempo, fui acompanhante terapêutico de pacientes psicóticos no início da minha jornada, e depois eu migrei para recursos humanos há muito tempo atrás, e eu costumava dizer que a diferença entre o hospital e as empresas é que no hospital as pessoas estavam medicadas. E todo mundo às vezes dava uma risada, aquela risada nervosa, mas isso não é mais verdade, porque agora estamos todos medicados. Porque parece que a perda da saúde acabou se alastrando de uma maneira muito complexa, né? E aí, dentro do que a gente deveria entender como importante em gestão de pessoas, cada dia tem uma pauta, né? Agora é ESG, de uma maneira complexa, muita gente torcendo contra, muita gente torcendo a favor e muita gente com muita dúvida a respeito. E a pauta de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações, mais complexo ainda. Porque, de novo, você vai ver polaridades bastante radicais e, portanto, não muito saudáveis. Você vai ver grupos com interesses muito próprios e apenas egoístas, e pouca gente verdadeiramente conectada com como que eu amplio essa conversa para a construção de um mundo melhor. É clichê? Não, não é clichê. É uma composição de atividades e de atitudes que a gente precisa ter. E vamos acreditar num provérbio judaico que é assim: se cada um varrer a sua calçada, no final do dia a rua está limpa. Quando eu converso com o Alê sobre essa temática, e é óbvio que a gente conversa
de pontos de vista muito diferentes, porque eu, como um gestor de recursos humanos, um gestor de pessoas, a Parker tem 56 mil colaboradores, na América Latina 1.000, e a gente precisa trazer essa pauta. E a Alê, uma pessoa com deficiência, mas ela é muito mais do que uma pessoa com deficiência. Só que é uma pessoa que, quando parou para pensar no seu propósito, e já já a gente vai falar um pouco mais de propósito, ela entendeu que a marca que ela poderia deixar no mundo tem a ver com essa batalha diária, cotidiana, da inclusão de todos. Alê, quem é você? Conta um pouco para a gente quem é a Alessandra. E aí, Alê, tem uma curiosidade que as pessoas... Nossa, o que será que ela tem? Né? O que você tem? Qual é essa chamada deficiência que muita gente te caracteriza só por ela, mas que o convite é compreensão de que a Alê é muito mais do que só isso. Mas conta um pouquinho, quem é você, Alê? Bom, primeiramente, Marcelo, você tocou num ponto que eu sempre falo. A responsabilidade é de todos nós. Ninguém tem uma atividade tão singela que não pode contribuir ao seu redor para que o mundo seja para todos. Delegar para o outro a responsabilidade, para o líder, para o diretor ou para a pessoa que de repente você acha que é o responsável, é a coisa mais difícil para mim a nível de transformação. Porque todos nós podemos fazer a diferença dentro da onde nós estamos. A pessoa que trabalha num restaurante, chega uma pessoa, ela pode auxiliar servindo um café com doçura. Muitas vezes ajudando a colocar na xícara. A pessoa que tem o poder da caneta, ela pode oferecer recursos e falar, não, aqui eu vou transformar a minha empresa. Não tem quem não pode contribuir para que o mundo seja um mundo para todos. E é isso que a gente busca, que as pessoas acreditem que dentro do seu universo, elas podem fazer a diferença no processo de transformação e mudança de paradigmas. A Alessandra tem uma doença rara, chamada osteogênese imperfeita, vulgarmente conhecida como ossos de vidro. Em decorrência da minha doença, que no meu caso é genética, porque o meu pai tinha a mesma doença, eu tenho uma facilidade imensa de ter fraturas. Eu já tive mais de 100 fraturas, passei por mais de 30 cirurgias, e o que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa muito feliz. Mesmo diante da dor, das dificuldades, eu me reinventei, me amadureci e busquei o meu autoconhecimento. E dentro disso a minha responsabilidade de poder fazer com que outras pessoas com deficiência possam ser protagonistas tanto quanto eu pude estar. Eu pude estar não é porque eu sou uma heroína, Mulher Maravilha, não. Porque eu tive apoio da minha família, de amigos, de professores, de pessoas que acreditaram em mim. Por isso que eu sempre coloco nas minhas palestras para que as pessoas procurem ser os anjos na vida do outro. Porque eu tive anjos, eu não tive pessoas que passaram pela minha vida. Foram pessoas que vieram e chegaram, me pegaram pelo braço, estou falando de forma metafórica, mas acreditaram. E é isso, eu preciso que o mundo acredite que cada um de nós pode vencer. Eu coloco sempre que eu não posso correr, dançar de forma tradicional, mas eu posso escutar, falar, ouvir. E é esse foco, com essa doçura, com essa empatia que nós precisamos que as pessoas com deficiência sejam enxergadas. Eu sou servidora pública federal há mais de 20 anos.
Eu sou mestre em Direito, tenho algumas formações como Rocket Mentoring, Eric Mentoring, Fundação Dom Cabral como conselheira, Bird Academia como conselheira. E o que eu faço com tudo isso? Eu quero semear para que a gente possa construir uma sociedade onde não haja tantos questionamentos, e sim desafios a serem vencidos a partir de uma oportunidade. É isso, Marcelo. Obrigado, Lê. Eu tenho uma crença, eu tenho várias, mas uma delas é que quem nós somos é resultado de um processo ao longo de uma vida, e para quem tem essa crença, talvez até de outras vidas, né? Mas os mestres ocupam uma posição muito importante na formação. E eu tive vários mestres, a Lê é uma delas para alguns temas, e eu tive uma outra chamada Lia Diskin, que falou uma frase que é assim: nada do que é humano me é indiferente. Essa foi uma das frases que teve um impacto para mim, porque quando a gente olha a dor do outro e não nos toca de nenhuma maneira, tem um sinal aí que tem alguma coisa equivocada nessa jornada. Alguém que quer ser líder, e eu estou trabalhando hoje na Parker para construção de uma organização com líderes inclusivos. Aí você pode dividir, porque você tem um propósito de vida? Sim, eu tenho. Um propósito que tem alinhamento com o que esta organização pede, e aí a gente vai trazendo essa discussão para o mundo das organizações, mas também, se a gente pensar do ponto de vista business, porque a gente vai ter que compreender que o mundo hoje não pede uma coisa ou outra. O mundo pede uma coisa e outra. Existe um modelo que eu acredito muito chamado modelo integral, que fala: você inclui e transcende, você inclui e transcende, e muito provavelmente, para a gente galgar a escala dos níveis de consciência. A gente poderia ficar aqui algumas horas falando sobre isso. Mas tem uma coisa ligada ao tema da inclusão, que é assim: um dia, e eu tenho, como eu falei, várias pessoas com quem eu tenho discutido isso. Uma delas é uma amiga nossa em comum, que é a Carolina Ignarra, né? E ela contando a história dela, diferente da Lê, que nasceu com essa síndrome, ela era uma mulher que aos 22 anos sofreu um acidente e virou cadeirante. E aí ela falou uma frase que é assim: qualquer pessoa pode tornar-se, a qualquer momento, uma pessoa com deficiência. Aí você para pensar. Sabe aquilo que a gente diz que tem gente que aprende pelo amor e tem gente que aprende pela dor? Tem gente que só vai começar a olhar a necessidade do outro, seja este outro quem for, quando bater na sua própria história. Talvez um convite legal seja: será que eu preciso que a dor me visite de um jeito tão intenso para eu desenvolver um olhar humano de como que eu posso tornar este ambiente melhor e inclusivo para todos? Talvez, se eu nunca tivesse amigas como a Alessandra, eu jamais pararia para pensar no que é uma rampa. Quando a gente sai para jantar, e eu proponho qual é o restaurante, a primeira coisa é o restaurante que eu vou há muitos anos, mas espera aí, tem acesso? A Alê vai poder? Uma pessoa cadeirante? Então tem um olhar que o convite é assim: se quer ser um líder melhor, um ser humano melhor, será que não vale a pena você verdadeiramente ampliar esse olhar? Muito bem. Alê, palavra que eu aprendi: capacitismo. Tem uma outra coisa que vale a pena dizer, que a conexão verdadeira entre qualquer ser humano com outro se dá quando a gente tira aquela máscara que a gente usa todos os dias e se mostra nu na nossa fragilidade e na nossa condição humana. E talvez uma das coisas é: nossa, eu tenho tanta dúvida sobre como lidar com a pessoa com deficiência, mas na verdade
Dúvida em relação a não só a pessoa com deficiência, né? E aí, quando a gente fala assim, o que é capacitismo? Se a gente perguntasse, quem sabe o que é capacitismo? Sabe quando a pessoa fica naquele constrangimento? Será que eu sei mesmo, né? E tá tudo bem não saber, se você abrir a sua cabeça para eu quero aprender, né? O que eu faço? Eu convidei a Alê para ir ao teatro comigo. E eu perguntei a Alê como que é para você assistir uma peça. Será que ela vai precisar daquilo que as crianças usam? Eu poderia ter várias atitudes. Eu poderia não convidá-la para ir ao teatro. Eu poderia convidá-la a ir ser grosseiro. Mas eu tenho que assumir a minha dúvida. Alê, como que a gente faz? Alê, você vai poder sentar nessa cadeira? Então, a vulnerabilidade também expõe a ignorância. E isso nos torna humanos, né? Alê, o que é capacitismo? Ensina a gente. Bom, primeiramente, eu aprendo muito com o Marcelo. Eu diria que eu sempre falo isso para ele, que o Marcelo é alma. Existe aquela pessoa mais difícil com a vida. O Marcelo não, ele tem essa alma iluminada de enxergar o outro dentro da sua essência. E capacitismo é você enxergar o outro dentro da sua essência. É não pré-julgar por ser uma pessoa com deficiência que eu não vou conseguir realizar determinada atividade. É não pré-julgar que eu não vou passar algo para você fazer porque você tem uma deficiência. É você contratar sem medo, sem preocupação se a pessoa vai bater metas. Capacitismo é me enxergar além da minha deficiência. Acima de tudo como pessoa e pessoa inteira. Pessoa capaz, pessoa plena dentro das minhas limitações. Mas aí eu indago, quem de nós não tem uma limitação, ainda que não física? Talvez auditiva, talvez emocional. Todos nós somos pessoas mortais e temos que assumir as nossas fragilidades. E é isso que a pessoa com deficiência precisa. De um olhar além, onde ela é uma pessoa com deficiência. Mas, sobretudo, ela é uma pessoa capaz de produzir, de se reinventar e só espera ser olhada por inteiro. E aí eu diria, como você colocou, quem aqui faz bolo? Normalmente o bolo, ele vem com uma receita mais ou menos pronta. Mas existe bolo de cenoura, bolo de fubá, bolo de coco, bolo de chocolate, enfim, múltiplos bolos. Não tem exatidão. Lidar com as pessoas também não tem exatidão. Não tem uma resposta pronta. A resposta ela vem a partir do momento de eu observar, de eu ter empatia de conectar e, sobretudo, de eu perguntar para aquela pessoa. Eu e o Marcelo, a gente tem uma conexão maravilhosa e tem liberdade. Mas essa liberdade você pode estabelecer com quem está ao seu lado. Não ofende você chegar e falar aonde eu posso te ajudar. Isso te permeia melhores condições? E aí, você chega num restaurante. É incrível. A primeira coisa que as pessoas veem é tirar a cadeira. Elas nem perguntam se eu vou usar a cadeira. E eu uso a cadeira. Eu saio da bicicleta, eu sento na cadeira. Elas fazem isso por maldade? Não. Mas é tão assim, sem saber, tão inusitado, que o impulso é, opa, vou tirar a cadeira. Sendo que você poderia ter a oportunidade de estabelecer uma conexão,
e perguntar: você vai usar a cadeira? Aonde eu posso te ajudar? E isso é global. Esse diálogo que nós precisamos. E aí eu brinco, Marcelo, sempre nas minhas palestras. A pessoa com deficiência, ela late, mas ela não morde. Então pergunta. Se ela não gostar da sua pergunta, ela vai te dizer. Mas você só vai saber a beleza da resposta a partir do momento que você aceitar a sua vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade vai te levar longe. E todos nós precisamos ser vulneráveis. A pessoa vulnerável é mais feliz, porque ela não se cobra tanto e se permite errar. Errar é maravilhoso, porque te dá a chance de cada vez mais aprender com o outro. É isso aí, Ale. E aí, nesse processo de letramento, né? Osteogênese imperfeita, eu não conhecia a expressão, não sabia. Síndrome de ossos de vidro, sim. E aí eu fui ler. Não é o fim, é só o começo. Esse é um livro escrito pela Alessandra, explicando um pouco o que é osteogênese imperfeita. E parte de um processo, eu não sabia o que era. E eu me senti, nossa, um psicólogo que não sabe? Não sei. E o capacitismo, quando eu ouvi pela primeira vez, eu também não sabia. Aí eu fiz uma analogia. Tá bom. Preconceitos de todas as ordens. Então, se alguém tem preconceito contra a mulher, o nome disso é machismo. Se alguém tem preconceito contra a comunidade gay, o nome disso é homofobia. Se uma pessoa tem preconceito contra o negro, é racismo. E quando a pessoa tem preconceito contra a pessoa com deficiência, o nome disso é capacitismo. Entendi. Só que o capacitismo, quando eu comecei a estudar, eu entendi que vai muito além daquilo que a gente subestima na pessoa com deficiência. Tem uma coisa que é horrível também, e a Lê vai falar disso um pouco melhor, que é assim: nossa, Lê, como você é um exemplo. Olha, eu me inspiro tanto em você, você é um exemplo de superação. Eu me inspiro. Como assim? Você conhece a história dela? Eu não sei nem o caráter dela. Será que é só porque é uma pessoa com deficiência, alguém que eu vou me inspirar? E aí, quando as pessoas a tratam como uma super-heroína, deve encher um pouco o saco também, né? Ale, fala um pouco disso. Como que é, às vezes, com a melhor das intenções? Porque aí a pessoa fala assim: não, coitadinha, não precisa fazer isso não, pode deixar que eu faço. Coitadinha, como assim? E eu sei que essas microagressões, talvez a pessoa não tenha a intenção de falar, mas a hora que ela, coitadinha, ou é uma maneira também de diariamente, como que isso pode abalar esta pessoa? É assim mesmo, Ale? Fala um pouco disso para nós. Bom, tudo isso se passa pelos vieses inconscientes que a gente vive na sociedade. Ou seja, eu não sei o quanto mal eu estou fazendo para o outro e eu ajo com a melhor das intenções. Em relação à pessoa com deficiência, eu diria que vem da própria história. Lá atrás, a pessoa com deficiência, num processo, ela não tinha inicialmente direito à vida, depois ela passou a ser assistida pelo Estado, mas não era reconhecida como sujeito de direito. Passamos a fase integrativa, onde ela tinha direitos, mas o Estado não tinha nenhuma obrigação de ajudá-la a se incluir na sociedade, até chegarmos no momento presente, onde nós temos direitos e é dever do Estado, da família, da sociedade, nos auxiliar no processo. Então, quando você ouve, coitadinha, que peninha, está preso lá atrás. Porque na própria história, a pessoa com deficiência, ela não era vista como uma pessoa com potencialidade. É um processo muito complexo. Eu hoje lido muito bem com isso. Lido muito bem. Nem tanto na minha fase da adolescência, que me incomodava profundamente. A gente ainda não tem
o preparo para lidar. Para você entrar num shopping, eu tenho 50 anos. Então, quando eu comecei a frequentar shopping, era só eu com deficiência. As pessoas com deficiência, elas existiam como existem hoje, mas elas eram escondidas dentro de casa ou protegidas dentro de casa. Eu ia para o shopping, Marcelo, era como se eu fosse um ET. Literalmente um ET. As pessoas olhavam, cutucavam, apontavam quando não comentavam. E aí uma parte que eu sempre coloco, que as pessoas mais antigas, elas tendem a olhar para mim e sempre se referir a mim no diminutivo. Olha que bonitinha, que gracinha. Isso quando não, coitadinha, que peninha. Lidar com isso é um processo de amadurecimento, é um processo de construção. Hoje, para mim, é muito tranquilo e eu tento levar para as outras meninas, para as outras mulheres, que elas precisam se empoderar, precisam externar o que elas pensam, mas, sobretudo, não deixar que isso influencie a sua capacidade de sonhar, de acreditar que elas podem. É bem isso. Eu sempre acreditei que eu podia. Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada diante do cenário. Superar, todos nós superamos, cada um a sua dor. Uma pessoa que perde um ente querido, ela supera o momento. Uma pessoa que supera uma deficiência, ela supera um momento. Uma pessoa que passa por uma depressão, que eu diria que é muito complexo quando você envolve a mente, ela supera o seu momento. O importante é cada um de nós trilhar, subir a escada degrau por degrau, até atingirmos aquilo que nós gostaríamos. E olha, não existe limite. Hoje, a gente traça as métricas, eu pelo menos. A hora que você chega onde você imaginou, você tem que ter outro propósito. Porque a vida é movida por propósito. Propósito que te dê felicidade. É isso, sempre em busca da felicidade. Tem uma coisa curiosa que, assim, a hora que eu olho para essa plateia imensa que está aqui, tem uma coragem das pessoas, né, de se posicionar de uma maneira que é muito autêntica, e eu vou dizer por quê. A gente normalmente tem alguns pensamentos que vão muito assim, vamos seguindo o fluxo. E aí, a hora que alguém toma uma decisão, e eu não estou falando sobre esse momento dessa apresentação nossa aqui, eu estou falando de algo muito além, que vai de uma reflexão sobre existirmos a que será que se destina. E esse convite que eu gostaria de fazer junto com o Alê, não é só para olhar para uma pessoa com deficiência, mas é ampliar o olhar para a inclusão de todos. Existe um modelo muito legal que fala que a gente sai de um modelo egocêntrico para um modelo etnocêntrico, para um modelo cosmocêntrico. E eu estou falando de uma espiral de níveis de consciência. Tem um líder que sai do eu para o nós, para todos nós e para todos possíveis. Este é um líder inclusivo, também é um outro modelo. E eu também estou falando de níveis de consciência. Talvez o que a gente precise é compreender que as pessoas estão em níveis diferentes. E aí, quando eu olho para alguém e eu falo, nossa, essa pessoa me faz pensar que o projeto humano deu errado. Eu confesso para vocês que eu tenho sentido cada vez mais esse tipo de sentimento, assim. E aí eu tento serenar um pouco e falo, peraí, da mesma maneira que esta pessoa parece que está dominada por sombras, tem muita gente dominada por luz. E a gente precisa fazer escolhas. A gente quer ir para o lado da sombra ou para o lado da luz. Não é negando a sombra, mas é integrando. E aí, Ale, a gente está indo para os momentos finais. Antes de te pedir uma mensagem final, eu queria propor uma coisa diferente.
tem uma plateia aqui, e eu fico pensando, quem são essas pessoas? Será que elas gostariam de fazer alguma pergunta para você nesse momento? E se tiver alguém, por favor, fique à vontade para fazer. A gente dá um jeito de, apesar dessa ferramenta que pode ser maravilhosa e às vezes nos afastar, tudo pode ser usado para um lado ou para outro. Eu posso usar isso para me aproximar, eu posso usar isso para me afastar, e assim a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? Ninguém tem nenhum desejo de fazer uma pergunta? Por favor, vamos pensar qual é a última pergunta e aí a gente vai para pergunta, para mensagem final da Alê, com gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Por favor. Ale, a pergunta é simples, né? Mas eu venho acompanhando a sua história desde que a gente se conheceu e aprendendo muito o tempo todo. Também numa jornada de tentar ver um mundo de uma forma diferente e tentar também trabalhar pela inclusão, que é algo que eu venho também fazendo. Mas você tem uma trilha que foi onde a gente coincidiu, que é onde eu queria entrar, que é por que você decidiu ajudar as pessoas através das mentorias? Por que você decidiu trilhar esse caminho? Você já tinha uma luta grande aí de tentar transformar um pouco da sociedade. Por que você foi também para um para tentar transformar as pessoas? Primeiramente, eu diria que eu tive anjos na minha vida. É isso mesmo. Que se eu não tivesse tido, eu não estaria aqui. E eu percebo em muitas pessoas a potencialidade. Uma potencialidade que está adormecida. Uma potencialidade que só depende de um despertar. E nós temos que despertar para que outras pessoas consigam galgar esse espaço. Um a um, em grupo, não importa como seja o processo. Mas eu preciso contribuir com a jornada do outro, tanto quanto alguém contribuiu com a minha. Porque eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse tido pessoas tão impactantes na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Pessoas que acreditaram e disseram sim para mim. E esse é um processo que a gente pode fazer. Ah, mas você impacta 1, 2, não importa a quantidade. É o beija-flor. Eu impacto 1 aqui, esse 1 multiplica, viram 2 pessoas, essas 2 pessoas, e vai chegar um momento que o mundo vai ser um mundo melhor. Com mentoria, com consultoria, com palestra, não importa como. Nós temos que impactar e fazer com que as pessoas acreditem nelas. E fazer com que elas acreditem nelas não é um desafio tão difícil. É mostrando que elas podem chegar lá assim como nós chegamos. Esse, para mim, é o carro-chefe. Legal, obrigado pela pergunta. Obrigado também, Alê, pelo convite para a gente pensar de uma outra maneira. E eu queria fazer uma pergunta ligada a isso. Cotas, né? A gente está aí na batalha de produtividade, de pressão por resultados, e eu lido diariamente com perguntas do tipo: nossa, mas ainda com tudo isso, a gente precisa contratar pessoas com deficiência? A tradução dessa pergunta é o capacitismo na sua essência máxima, assim, né? Fala um pouquinho disso, Ali, como que a gente fecha essa equação? Pressão por resultado, produtividade, cumprimento de cota e inclusão. Bom, primeiramente, a gente sabe que um dos grandes desafios para que a empresa contrate é ela presumir, sem nem mesmo dar uma chance, de que a pessoa com deficiência vai diminuir os resultados das empresas. Isso é fato. Isso é fato. Como que eu vou colocar? Primeiro,
eu quero trazer a beleza do diverso. Num ambiente plural, eu tenho ideias diferentes. No ambiente plural, eu tenho humanização. E aqui não é só pessoa com deficiência. Aqui é o global, é o geracional, é o racial, é a orientação sexual diferente. Eu aprendo muito mais com o outro do que se eu tiver alguém igual a mim. Eu diria que o grande problema da cota é: aqui tem alguém que contrata? É muito mais fácil eu contratar uma pessoa que mora numa região parecida comigo, tem a mesma religião que eu, estudou na mesma faculdade que eu e vai tomar as mesmas decisões que eu. Você não tem a contrariedade. Ao passo que se eu pegar uma pessoa que discorda da grande parte daquilo que eu penso, vai colocar em xeque toda a minha hegemonia. Tudo aquilo que eu tive por verdade. É mais difícil? Talvez. Tem as suas dificuldades de você processar. Mas qual ambiente você cresce mais? No ambiente em que se não questiona? No ambiente em que se replica? Ou no ambiente em que se trocam ideias? Em que se trocam saberes? E é essa minha provocação dentro das empresas. Além da que eu sou consumidora, eu consumo produtos, eu consumo serviços e muitas vezes eu sou ignorada diante de todo o contexto dela. É muito importante finalizar dizendo: na beleza do diverso não tem resultado que não aconteça. Só que para isso, você precisa quebrar todos os seus paradigmas e dar a real oportunidade. Porque a pessoa com deficiência ela é colocada como cota. Então, a cota não vai conseguir fazer, a cota não vai realizar essa atividade. Eu vou perder nos meus processos. Não, a cota vai realizar. E aí eu sempre brinco nas minhas falas. Alguém aqui já viu cavalo voar? Peixe andar? É isso. A pessoa com deficiência, você não tem que olhar pelo que ela não vai conseguir fazer. O cavalo foi feito para correr. O peixe para nadar. E a pessoa com deficiência, ela vai ser a oportunidade que você vai dar para ela e descobrir a potencialidade dela. Então, dê oportunidade e foque no que ela tem de bom e não na limitação que todos nós temos. É isso que eu diria. Ale, eu vou falar agora uma coisa... Obrigado, Olá. Sido aplaudida. Obrigada. Eu vou falar uma coisa que de novo, é perigoso, né? Eu sou responsável por diversidade, equidade e inclusão na empresa. E nós temos lá os grupos de afinidades. Então hoje, a Parker tem 7 grupos, sendo que no Brasil só faz sentido a gente trabalhar com 5, porque não faz sentido falar em latinos e asiáticos. E eu faço parte de todos os grupos de afinidade. E aí eu falei para alguns que eu lamentava profundamente a existência desse grupo. E aí eu preciso tomar cuidado, principalmente quando eu estou falando com a matriz, porque, embora eu fale bem o inglês não é a minha língua nativa, e aí tem as armadilhas do idioma, né? E eu de verdade acho uma merda a gente precisar dessa discussão. Eu acho que a gente precisar falar da inclusão da mulher, da inclusão do negro, da inclusão da comunidade gay e da inclusão de pessoas com deficiência é lamentável. É lamentável. E aí eu preciso me explicar. É lamentável porque a gente já deveria ter, como espécie humana, superado esta discussão.
Mas aí eu lembro de uma conversa que eu tive lá no meu início do letramento sobre cota. Porque quando a gente fala, por exemplo, de cota para pessoas negras, eu tinha um posicionamento, talvez, respaldado pela ignorância. Peraí, mas eu quero meritocracia. Se a pessoa que a gente vai contratar é branca, negra, gay, pessoa com deficiência, who cares? A gente precisa contratar a pessoa que melhor fit vai ter com esta posição que está aberta. E aí eu entendi, opa, peraí, não é bem assim. Na questão racial tem uma correção histórica a ser feita, ok, entendi. E na questão das pessoas com deficiência, muito provavelmente, sem as cotas, nós não abriríamos um espaço, porque, de novo, em que nível de consciência que eu estou operando? É isso mesmo, Ale? Qual que é a importância da cota para que a gente promova este mundo melhor que a gente sonha? Bom, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Por favor. As cotas é uma merda necessária. Como que nós vamos conhecer o trabalho da pessoa com deficiência se construímos o viés do capacitismo? Como nós vamos contratar a pessoa com deficiência se nós sempre fomos alimentados de que ela é uma pessoa que deveria ser cuidada, é uma pessoa que não tem uma proatividade como todos? Nós só vamos saber disso a partir do momento em que nós convivermos com essa pessoa. Nós só vamos reconhecer o seu verdadeiro valor a partir da inclusão. E aí a cota é o meio que nós temos de obrigar no primeiro momento a contratação, para que no segundo momento a gente viva o mundo ideal onde não precisemos falar em cotas. Não precisemos discutir se é mulher, se é negro, se é pessoa com deficiência. Acima de tudo, vai ser a pessoa contratada porque ela é uma alma humana. Ela é uma pessoa inteira, capaz, independente de qualquer outro adjetivo que paire sobre ela. Então a cota é uma merda necessária. Vocês viram que a Lê falou merda com cuidado, assim, né? Só depois de ter falado, porque ela é delicadíssima, assim, mas eu não fui tanto, assim. Mas há necessidade de compreensão e de abertura para o novo mesmo, né? Quando a gente fala de algo que é... Nossa, ele não tem vergonha de falar isso? Não, eu estou falando o meu processo de formação para um tema que, para mim, não era tão óbvio assim. Não era, mas passa a ser a hora que você se conecta com um propósito, se é verdadeiro ou não, de você de verdade quer contribuir para a inclusão de todo mundo, porque isto constrói um mundo melhor. E aí, para a gente fechar, eu vou propor que a gente pense um pouco sobre propósito mesmo. E para quem nunca leu, eu vou dar uma dica de um livro que para mim mudou a vida. Chama-se Em Busca de Significado. Em Busca de Sentido, desculpa. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um prisioneiro de Auschwitz. Ele era um médico austríaco, judeu, e tinha o seu consultório. Época do nazismo, a família inteira foi levada para os campos. Ele perdeu a família inteira. E o terceiro campo de concentração para o qual ele foi Auschwitz. E ele não tinha mais ninguém, ele começou a perceber a vida no campo e uma reflexão: por que aquele morreu e esse sobreviveu? A guerra acaba, ele foi libertado e ele volta para o consultório. Ele volta para o consultório e aí várias pessoas começam no consultório a dizer: eu estou muito deprimido, eu não estou bem.
E ele perguntava, e por que você não se mata? Imagina o nosso terapeuta perguntar isso, por que você não se mata? Né? Depois do baque inicial, ele percebia que na resposta desta pergunta, algo permitia uma conexão com um propósito. E ele resgata a frase do Nietzsche, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa é uma das frases mais fortes para mim. Muita gente acha que é do Viktor Frankl, mas é do Nietzsche, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Olha a força dessa frase, né? E aí ele cria a logoterapia, que é a terceira escola de Viena, né? A gente fala de psicanálise com Freud, de Adler e de Viktor Frankl com a logoterapia, que basicamente fala de propósito, que foi tema de religião, de filosofia e, mais recentemente, das organizações, que muito além do o que eu preciso atingir e do como, a gente começa a falar do porquê que eu vou atingir isto, e aí as empresas falam de determinados propósitos que são mais nobres ou menos nobres e a gente se alinha mais ou menos com eles. Ale, para a gente finalizar, e eu agradeço a tua generosidade de compartilhar e a generosidade de quem está aqui nos ouvindo, qual que é o seu propósito de vida? Bom, o meu propósito de vida é deixar esse mundo melhor do que eu peguei, numa escala bastante significativa. Que todas as crianças tenham uma educação de qualidade, possam demonstrar sua potencialidade, que as pessoas com deficiência tenham acessibilidade assegurada em qualquer lugar, em qualquer situação, e, sobretudo, o mundo nos enxergue como pessoa, além das nossas deficiências. Obrigado, Ale. E aí, além das pessoas que estão aqui nos ouvindo, algumas pessoas podem nos ouvir depois, né? Hoje a tecnologia tem isso, fica registrado o desejo de legado. Que mensagem você gostaria de dar para essas pessoas que estão aqui e as que nos ouvirão no futuro? Não existe resposta pronta. A vida é um processo em construção. Então acredite muito que o infinito é aonde vocês podem chegar e vocês podem ser grandes parceiros da nossa jornada. Muito obrigado, obrigado pelo generoso tempo de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Perguntinha super rápida. Ale, fala um pouquinho para mim sobre o pedalando. Desculpa se eu estou sendo meio óbvia também, mas eu queria compreender um pouquinho. Você fala o nome da empresa? É. Gente, pedalar para mim é dignidade, igualdade de oportunidades, felicidade. Então, a bicicleta é o meu pedalar. E eu diria que todos nós temos que encontrar a nossa forma de pedalar rumo àquilo que nós gostamos. E a empresa, ela tinha que ter uma marca pessoal. E essa é a minha marca pessoal. Acreditar sempre, pedalar muito para que o mundo seja melhor. Obrigada. Mais alguém? Não? Alessandra, te agradeço demais por mais essa participação brilhante, né? A gente começou a falar de brilhos ali do outro lado, vamos terminar aqui com uma participação brilhante, não é isso? Brilhante, muito brilho, porque eu sempre brinco que não importa da onde você vem, aonde você está. A chance de brilhar é para todos nós, desde que nós acreditemos em nós mesmos. Brilhem muito. Esse é o meu desejo. Esse meu amigo aqui, eu falo que as oportunidades a gente cria. Eu conheci o Marcelo já tem uns bons anos
através das redes sociais. Então, os caminhos, você também. Os caminhos a gente constrói. Não perca as oportunidades que a vida te oferece. E brilhe, 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 brilhe muito.